Olá pessoal, estou aqui para apresentar mais um vídeo da disciplina de Anatomia e Escultura Dentária do curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília. Sou a professora Evelyn Micaela Kogawa e juntamente com os demais professores da equipe, confeccionamos esse terceiro vídeo de enceramento, que será sobre o enceramento negativo do segundo premolar inferior esquerdo, dente número 35. Primeiramente, vale ressaltar um pouco sobre a anatomia desse dente. Olhando pela vestibular, vemos que o segundo premolar inferior ele apresenta características parecidas com o primeiro premolar inferior, ou seja, no seu formato pentagonal. Mas olhando pela oclusal, podemos ver algumas diferenças. O primeiro pré-inferior ele apresenta a ponte de esmalte ligando a cúspide vestibular da cúspide lingual. Isso separa, então, o sulco principal em duas fossetas, né? A fosseta mesial e a fosseta distal. Já no caso do segundo premolar inferior, não temos mais a ponte de esmalte, mas temos a face lingual maior do que a face lingual do primeiro premolar inferior. O segundo premolar inferior, ele pode apresentar, já foi estudado, e verificou-se que apresenta 242 formas diferentes para esse dente, sendo as formas mais comuns a forma bicuspidada ou tricuspidada. No caso aqui do nosso manequim, é um dente com 3 cúspides, sendo essa a cúspide vestibular, essa a mesiolingual e esta a distolingual, a menorzinha. Esse dente também geralmente apresenta uma única raiz. E para ressaltar e reforçar melhor no ensinamento de vocês, vale lembrar que cada cúspide, pessoal, ela tem um formato piramidal, sendo que a pontinha da pirâmide seria o que chamamos de vértice da cúspide, ok? Além disso, essa parte mais externa aqui da minha pirâmide, aqui do meu dente, da minha cúspide, ela vai ser chamada de vertente externa da cúspide. Olhando assim por essa vista, podemos ver aqui, ó, que partindo da ponta da cúspide até lá na gengiva, essa é a parte mais alta do meu dente, a parte externa, né? Então, por isso é chamada de vertente externa da cúspide, e forma como se fosse aquele triângulozinho. A mesma coisa na cúspide mesiolingual e a cúspide distolingual. Então, essas seriam a vertente externa da cúspide. Olhando ainda de frente por oclusal, né, podemos ver também que da ponta da cúspide sai também duas outras arestas mais altas. Então, aqui no caso, essas arestas são chamadas de arestas longitudinais. Quando essa aresta está localizada mais do lado mesial, é chamada aresta longitudinal mesial. Quando está localizada na distal, aresta longitudinal distal. Então, aqui, olhando para essa vista do nosso dente, eu vejo aqui, ó, a aresta longitudinal mesial, porque está mais para mesial, a aresta longitudinal distal da cúspide vestibular. Já na cúspide mesiolingual, eu vejo a aresta longitudinal mesial e a aresta longitudinal distal. E na cúspide distolingual, a aresta longitudinal mesial e a aresta longitudinal distal. Olhando ainda por vestibular, temos que, então, essa parte mais alta, a vertente externa da cúspide, e essas partes do lado são chamadas de vertentes lisas, sendo também a mesma coisa quando está localizado do lado mesial, vertente lisa mesial, do lado distal, vertente lisa distal. Então, seria aqui mais ou menos dessa cúspide vestibular, vertente lisa mesial, está do lado mesial, vertente lisa distal. Olhando ainda a cúspide, da ponta da cúspide até o sulco principal tem essa parte mais alta também. Essa parte mais alta é chamada de aresta transversal, que podemos ver bem nessa figura, olhando o dente de lado. Da ponta da cúspide sai essa parte mais alta, que é a aresta transversal, né, que forma o triângulozinho para cá, com as outras estruturas, que aqui vão ser chamadas, então, de vertentes triturantes.
Então, olha só, as arestas transversal da ponta da cúspide até o sulco principal é a parte mais alta aqui, olhando dentro da face oclusal. E as vertentes triturantes, então, são as que estão ao lado da aresta transversal. Então, aqui no caso, seria a vertente triturante mesial e aqui, vertente triturante distal. Olha só aqui no nosso dente, por exemplo, a cúspide vestibular, aqui seria a nossa vertente triturante mesial e aqui a nossa vertente triturante distal. Olhando nessa vista, então podemos ver claramente o formato de pirâmide de cada cúspide. Olha aqui a pontinha, né, formando aquela pirâmide com a vertente externa, aresta transversal e arestas longitudinais. Olha só aqui também, ó, a pontinha, a aresta transversal mais alta, a vertente externa e arestas longitudinais mais altas aqui na oclusão. Então, sabendo isso, facilita você entender como você vai encerar. Lembrando desse formato piramidal, fica mais fácil fazer esse dente. Então, a primeira coisa a fazer, vamos remover nosso dente 35 rígido com esse dispositivo que vocês já conhecem. Vamos remover o dente, pegar o preparo do dente 35 de coroa total, vamos inserir dentro do alvéolo do 35 e apertar esse dente até que a margem do preparo fique lá subgengival, tocando então a gengiva. Então, olha só como ficou o nosso dente preparado no nosso modelo. A partir daí, vamos pegar aquele pedaço de fita crepe larga, vamos enrolar no dedo indicador. Lembre-se, se você for destro, você enrola do lado esquerdo, se você for canhoto, do lado direito. Pegue um pouquinho de vaselina com pincel, pincele sobre a sua fita crepe e você vai posicionar o seu dedo na vestibular dos dentes. Então, lembre-se que a vaselina é para não grudar, né, na sua fita, não esqueça da vaselina. Então, posicione bem o seu dedo. Pegue a lamparina e sua espátula 7 ou 31, a espátula sua de preferência, aqueça na lamparina e pegue a cera, aqueça a cera e coloque sobre o seu dente preparado. Então, vai inserindo a cera até que forme, então, aquele bloquinho, tanto com excesso na oclusal quanto com excesso na lingual. Tirando o dedo, né, pessoal, a gente fez aquela barreira, então impediu que a cera ficasse escorrendo aqui na vestibular. Então ficou assim. Então o que a gente vai fazer agora? Vai acrescentar cera na face vestibular. Então com a mesma espátula, vamos aquecendo a cera e deixando assim esse bloquinho com excesso tanto na vestibular, quanto na oclusal, quanto na lingual. Então, olhando nessa vista, podemos ver os excessos, tanto oclusal, e nessa vista vemos bem os excessos em todas as direções. Próximo passo é a gente vaselinar um pouquinho os dentes antagonistas, aqui dos superiores, né, do lado esquerdo, foi vaselinado. Vamos aquecer bem nossa espátula, que pode ser 7 ou a 31, deixar ela bem quente para começar a derreter essa cera oclusal. Então, assim, com a espátula no sentido vertical, a gente vai posicioná-la e vamos aquecendo toda essa face oclusal até que ela fique toda essa cera oclusal derretida. E aí a gente oclui. Oclui, pessoal, até tocar todos os outros dentes, tá? Não pode ficar nenhuma abertura entre os dentes. Então, espere essa cera esfriar. Olha lá. E aqui, olha que bacana. Já temos, então, parcialmente a nossa oclusal pronta. Por quê? Porque essa parte aqui que se ficou mais para cima é a aresta transversal das minhas cúspides. E essa parte que ficou mais para baixo são as vertentes triturantes. Tem a área aqui das cristas marginais que já foi pré-moldada. Então, a primeira coisa a fazer, a gente vai remover os excessos de cera que subiram em cima dos dentes vizinhos. Então, com a espátula Rollenbeck, número 3 ou 3S, você vai colocar assim no sentido vertical e vai remover esse excesso tanto de mesial quanto de distal, ficando assim.
né? Só para limpar um pouquinho esse meu dente. Lembre-se que o primeiro passo da nossa escultura vai ser por onde? Pela primeira inclinação, pelo desgaste cervical. Então, olhem o excesso aqui que temos de cera. Então, lembre-se que a primeira coisa que a gente vai fazer é essa inclinaçãozinha da cervical, a primeira inclinação do dente que sai de dentro da gengiva, que eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, que tem uma inclinação de 45 graus, né? Então, aqui seria 90, então aqui 45 graus, vocês inclinem sua espátula running back dessa maneira. Então, do mesmo jeito que está posicionado aqui no seu dente íntegro, você leva a mesma posição para o seu dente que vai ser encerado. E começa a desgastar com a espátula sempre inclinada nessa posição. Então, vamos começar tirando de mesial. Olha lá, tirando o excesso para distal. Então, sempre nessa inclinação. Olha lá. Você vai fazer isso tanto pela vestibular quanto pela lingual. Então, espátula inclinada, 45 graus, fazendo na lingual também. Então, fez a escultura aqui da cervical. Podemos também começar aqui olhando pela oclusal. Então, lembre-se que as pontas das cúspides dos dentes, como eu já falei no vídeo anterior do primeiro pré-superior, elas se alinham. Então, aqui fica fácil descobrir mais ou menos onde vai ser a ponta da minha cúspide vestibular. A mesma coisa também se eu marcar todos os vértices das cúspides dos dentes vizinhos, eu tenho mais ou menos onde vai ser minha cúspide lingual. Então, no caso, né, da lingual, lembre-se que aqui a gente tem que serar duas cúspides linguais. Além disso, vocês podem ver bem claramente, ó, da ponta da cúspide até lá a gengiva, temos então a parte mais externa da cúspide. Então, essa é chamada, lembre-se, de vertente externa da cúspide, que forma então tipo um Vzinho aqui, né? Com as vertentes lisas. Então, toda a cúspide, ela é assim, tem esse formato externo. Então, a mesma coisa a gente vai fazer para a nossa. Então, a gente vai marcar aqui, ó, da ponta da cúspide a vertente externa, tanto na vestibular quanto na lingual. Olha lá. E aí, feito isso, podemos ver que o nosso dente está bem quadradão, né? Então, vamos pegar a nossa espátula rolling back e inclinar assim para fazer esse Vzinho aqui das vertentes lisas. Então, vamos começar fazendo o desgaste, inclina e faça o desgaste de baixo para cima, fazendo esse formato, então, mais triangular. Vocês estão vendo que o meu dente ainda está um pouco maior, né, que o vizinho, então isso você vai acabando depois. Pode entrar também com a sua espátula nessa direção, ela bem perpendicular, e para fazer esse Vzinho dessa entrada das ameias. Também é bacana, tanto o lado mesial quanto o lado distal. Então, aproveite e vamos tirar também um pouquinho mais desse excesso que temos na face vestibular. Bom, mais ou menos encerado, né, gente? Pré-encerada a nossa vestibular. Olha aqui que bacana como ficou a face vestibular. Então, eu já tenho aqui a vertente externa e já o formato da vestibular do meu dente está bem parecido com o do primeiro premolar inferior. Olhando então pela essa vista vestibular, então lembre-se que eu tenho aqui, ó, da ponta da cúspide saem as arestas longitudinais, lembram disso? Né? Formando também um triângulozinho. Então, eu posso pegar a minha canetinha reto projetor e marcar aqui, ó, mais ou menos, né, como vai ser a minha cúspide vestibular. E a partir daí, eu posso pegar meu rolling back, com esse, né, do lado do corte lateral, e vamos desgastando esse excesso aqui para cima da linha que eu risquei. Tanto aqui na vestibular, na mesial, desculpa, quanto na lingual. Não, na distal, desculpa. Olhando assim nessa vista, podemos ver já as arestas longitudinais meio pré-enceradas, mas na lingual ainda tem muito excesso, né, pessoal? Então também
Desenhei aqui as cúspides mesiolingual e a distolingual, mais ou menos, ó. Percebam que elas estão mais ou menos na mesma altura do dente vizinho. E também removo esse excesso acima dessas linhas. Vou lá com o meu Rollenbeck e vou tirando bem esse excesso. Então, depois que eu tirei o excesso aqui da oclusal, eu posso também tirar um pouquinho desse excesso da lingual do meu dente. Então, com a espátula assim, nessa posição, facilita. Então, mais ou menos tirei o grosso, né? Comecei a inserir o grosso do nosso dente. Olha só. A partir daí, eu posso então refinar, diminuir um pouquinho mais então essas arestas longitudinais, para ficar mais ou menos do tamanho certo mesmo do meu dente. Lembre-se de inclinar a espátula nesse sentido. Lembra que da ponta da cúspide sai a aresta transversal, que é mais alta, né? Fazendo esse Vzinho. Então, lembre-se de fazer sempre esse movimento inclinado. Evitem deixar a espátula assim, 90 graus, porque aí você tira toda a ponta da cúspide. A mesma coisa você vai fazer para cada cúspide. Aqui vai ser a aresta transversal, então faz o Vzinho para cá e depois para cá. Da cúspide distolingual, mesma coisa. Aqui vai ser a parte mais alta, a aresta transversal. Faz um desgastezinho em V para cá e para cá. Olha lá. Então aqui também a mesma coisa que eu fiz da meia vestibular, vou fazer da meia lingual. E legal, pessoal, pegar a caneta, então, retroprojetor agora e deixar ela assim, perpendicular com o longo eixo do dente e vamos riscar aqui todas as arestas longitudinais. Olha que bacana que ficou meu desenho. O que vocês vão ver? Que da ponta da minha cúspide, então, sai a vertente externa e as arestas longitudinais. Aqui na lingual, você vai poder ver que da ponta da cúspide, então sai a vertente externa e as arestas longitudinais. O que eu vejo no meu dente que está errado? Tem um excesso muito grande aqui, ó, saindo além, então, das arestas longitudinais que a gente não vê aqui. Então, falta fazer esse arredondamento aqui, desgastando um pouquinho mais esse excesso que está aqui para fora. Então, olhando nessa vista, podemos ver aqui, né, esse excesso mais grosseiro na lingual. Então, lembrando, né, gente, das arestas transversais aqui, olhando o outro dente. Sempre olhe o outro dente para ter uma comparação. Então, olha lá, elas são as partes mais altas e aqui as triturantes, né, formam aquele triângulozinho. Então, olhando aqui as arestas longitudinais que fecham, né, o nosso perímetro oclusal juntamente com as cristas marginais. Então, vamos reproduzir isso no nosso dente. Então, de novo, risquei aqui a vestibular para ver se ainda tem um excesso, pelo jeito tem um pouquinho de excesso ainda na oclusal, então eu posso remover isso. Na lingual eu já comecei aqui, ó, tirando um pouquinho, ó, arredondando aqui mais para a região das arestas longitudinais do meu dente. Então, tirando um pouquinho daquele excesso que estava sobrando. Então, olha lá, risco novamente, ó, você sempre risca um pouquinho aquém, né, do que você quer mesmo desenhar. E vamos fazendo o desgaste bem mínimo. Aqui ainda estava muito alto, então risquei um pouquinho mais para baixo para a gente começar a remover. Olha lá, já removi daquele mesmo jeito com o Rollenbeck. Aqui eu achei que minha ponta da cúspide estava um pouquinho menor do que do primeiro, então peguei aquele pingador. Aqui esse é um pingador, pegue só um pinguinho e acrescente lá na sua ponta de cúspide. Pode morder de novo com o antagonista para ficar bem marcadinho. Então, fiz uma pré-escultura de fora, vamos começar então a fazer a escultura de dentro. Então, lembrando que a aresta transversal é a parte mais alta, eu só vou fazer um V para cá das vertentes triturantes. Isso então é só inclinar a sua espátula 45 graus, que você vai fazer tanto do lado vestibular quanto do lado lingual. Ao mesmo tempo que você fez isso, você já vai ver que vai fazer uma pré-escultura do seu sulco principal. Então, olha lá,
Desgastei bem para cá e para lá. Olhando aqui, ó, para essa vista, eu consigo ver bem a aresta transversal e do jeito que eu desgastei um Vzinho para mesial e para distal. Ainda essas duas cúspides não foram realizadas, então olha lá, só para vocês notarem bem qual é a posição da minha espátula, sempre trazendo para o meu lado. Então, da cúspide vestibular, vamos agora para as cúspides linguais. Mesma coisa, posiciono a minha Hollenbeck na aresta transversal mesiolingual e desgasto para esse lado e depois para distal. Mesma coisa vai acontecer na distolingual, vou posicionar na aresta transversal inclinada e desgastar para cá e para distal. Olha lá, para distal e para mesial. Olha a posição da espátula, pessoal, prestem bem atenção nisso. E só isso já ficou meio grosseiro aqui o meu suco principal. Eu posso também, com a própria Hollenbeck, dividir um pouquinho as duas cúspides. Então, olha lá. O meu dente meio pré-finalizado. Então, eu vejo ainda, né, que tem alguns excessos aqui. Esse é interessante a gente pegar aquela sonda bem fininha e remover os excessos aqui, tanto na vestibular quanto na lingual. Então, olhem como ficou interessante, né? A cúspide mesiolingual, que é um pouquinho maior que a distolingual. Então, minha ponta da cúspide vestibular. E aí, depois que eu peguei a sonda e limpei ali, né, ao redor, é interessante com a sonda a gente só finalizar o desenho, então, do meu suco principal. Então, perceba que o suco faz tipo um Vzinho aqui na crista marginal mesial, um pouquinho antes, né, da crista marginal mesial. Depois, ela sobe um pouquinho para vestibular e desce novamente para lingual. E aí, aqui você separa as suas cúspides e volta subindo, como se fosse um triângulozinho. E volta para distal. Olha lá, fazendo da separação das cúspides. E faz também como se fosse uma aberturinha em V no final da crista marginal. Aqui só removendo um pouquinho dos excessos, para deixar o contorno do meu dente bem bacana. Então, novamente aqui mostrando para vocês com a sonda, também inclinando a sonda, para a gente não esburacar, né, nossa oclusal. Então, com a sonda bem de leve, a gente vai só deixando o nosso suco um pouquinho mais profundo. E com a Hollenbeck, você pode também dar uma característica melhor para as cristas marginais, aprofundar um pouquinho a área da fossa, para ficar bem bonita a anatomia desse dente. Então, olha lá. Sempre inclinando a espátula, nunca esqueça disso, tá, pessoal? Fazendo aquele formato em Vzinho. Então, aqui só tô aprofundando um pouquinho mais a anatomia para ela ficar mais característica. Então, aqui, ele pré-finalizado no enceramento. Olha lá, né? Ainda tá cheio de pozinho. Olhando a vista vestibular, que bonita essa imagem. Então, como ficou a cúspide mesiolingual e a distolingual também, junto com o meu dente. Olhando ainda uma vista vestíbulo-oclusal. Então, eu vejo bem as características da aresta transversal de cada cúspide e suas vertentes triturantes. Fora que eu vejo também as minhas arestas longitudinais de cada cúspide. Finalizando o nosso enceramento. Olha só nessa vista. O próximo passo, então, seria o quê? De pegar aquela meia de seda, aquela tipo meia calça, e passar sobre todo o nosso dente, esfregando um pouquinho, só para dar um polimento. Remova bem o excesso dessas ceras com uma escova de dente.
E esse, então, vai ser o nosso aspecto final do nosso dente. Olha lá, ele ficou até bem brilhante, né? Então, olhando pela vestibular, pela lingual, o aspecto da cúspide vestibular, mesolingual e distolingual, o aspecto pela oclusal, e o dente olhando numa vista lingual, né, ocluso-lingual, então, olhando bem aqui a profundidade, então, das nossas facetas, das arestas transversais. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a nossa equipe de professores da disciplina de Anatomia e Escultura Dentária, pelos meios ou Facebook ou pelos nossos e-mails do Gmail. Bom, até a próxima!